tocou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Agora sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando via internet e também a igreja reunida. Nós vamos ler duas passagens da palavra de Deus. Primeira, no livro do Êxodo. Farei algumas considerações sobre ela. E depois, o Evangelho de Lucas, no texto a respeito da inauguração da Ceia do Senhor. Então, o sermão de hoje consistirá em duas partes. A primeira parte, o livro do Êxodo, capítulo 12, a Páscoa judaica. E em seguida, Lucas, capítulo 22. Convido você, então, a abrir, por favor, a sua Bíblia no livro do Êxodo. Capítulo 12. Orarei. À medida que eu for explicando, também lerei a Escritura com vocês. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã e por podermos desfrutar da comunhão.
desfrutar dos sacramentos, como o batismo e daqui a pouco a ceia, das orações dos santos e agora da palavra. Que o Senhor me ajude a explicá-la com clareza e que o Espírito Santo haja em nossa consciência e coração, não só para crer, mas também para sermos fortalecidos na promessa de que Cristo está vivo, que nós também ressuscitaremos. Em Cristo Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Estamos celebrando a Páscoa. Por esse motivo, nos reunimos para comer a ceia do Senhor. Este novo ritual que Jesus instituiu tem ligações com a história da redenção. A ceia está conectada à Páscoa judaica, conforme registrada no livro do Êxodo, capítulo 12. Assim, do modo como o povo de Israel associava a sua libertação do Egito com o ato de comer o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, a igreja também associa o comer, o partir do pão e o beber o vinho com a morte redentora de Jesus. Então há esta conexão. Meu assunto hoje é este: a Páscoa judaica e a ceia cristã. Pela imagem, daqueles que puderam ver aqui, e o vídeo, do cordeiro sacrificado no Egito ao Filho de Deus, sacrificado na cruz. O propósito principal da mensagem é fortalecer a igreja na promessa de Deus. O Deus que ressuscita os mortos e prepará-los para cear com a esperança central do Evangelho. Qual é a esperança central do Evangelho? Jesus está vivo e está conosco. A palavra de Deus nos mostra que o significado da ceia, em partes, está conectado e depende da Páscoa judaica. O que significa Páscoa? A palavra pessá significa passar por cima. Passar por cima. Nos versículos 12, no capítulo 12, versos 12 a 14, lemos. Deixa sua Bíblia aberta. Nós leremos partes do texto sobre o significado da Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé, é o Deus da aliança, o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então nós temos aqui alguns significados relacionados à Páscoa judaica. Primeiro, o fato de Deus executar juízo sobre os incrédulos do Egito. Segundo, salvar as famílias da aliança pela fé no sangue do Cordeiro. Terceiro, comemorar e celebrar a salvação. Havia
um ritual solene referente a isto. Mas antes, eu quero que você leia comigo o capítulo 12, versos 21 a 28, mais uma vez sobre o significado da Páscoa judaica, agora em forma de resumo. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai o sangue que tiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entra em vossas casas para o ferir. Passará por cima. Pesac. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Quando os vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vejam que Moisés faz um resumo didaticamente sobre o ritual. Deveria ser um cordeiro, que é um animal de 1 ano, até 1 ano, sem defeito. Deveria ser assado e comido pela família ou por um número de pessoas que pudesse consumir todo esse cordeiro. Ainda que o sangue deste animal deveria ser colocado nos batentes da porta. E mais uma vez, eles deveriam oferecer esta festa como memória da salvação realizada por Deus. Então, são elementos do significado da Páscoa judaica que são simbólicos. Não podemos forçar o sentido do texto, mas eles têm um simbolismo muito forte. Quais as características desta festa? Versículos 1 a 4 do capítulo 12. Era uma festa de comunhão entre as famílias da fé, entre aquelas que eram recebidas no pacto. Capítulo 12, verso 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o mês de Nissan. No caso, dia 14 de março, dia 14 do mês. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então é uma festa de comunhão entre as famílias da fé, que são recebidos no pacto. Não era qualquer pessoa que poderia participar. Abra comigo, leia comigo no capítulo 12, nos versículos 43 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum.
toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se achegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, futuramente, todos aqueles que quisessem participar desta festa deveriam passar primeiro pelo ritual de iniciação da fé judaica, que era a circuncisão. E este é um ponto importante. No judaísmo, na antiga Páscoa, é uma festa de comunhão entre famílias da fé, prioritariamente para aqueles que foram recebidos no pacto. Estrangeiro, incrédulo, quem não foi recebido na igreja oficialmente, não deveria participar deste momento. Ainda lemos aqui a respeito da Páscoa israelita, acerca da exigência do cordeiro, do sacrifício. Versos 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, filhote ou já adulto. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no finalzinho da tarde. Então, até o versículo 6. Vocês veem aqui que a Páscoa judaica preceitua a exigência de sacrifício. E nós, como lemos o Antigo Testamento à luz do Novo, temos aqui um tipo de Cristo. E Paulo chama Jesus de o Cordeiro Pascal que foi imolado. Assim, na Páscoa judaica, havia exigência de um sacrifício. O Cordeiro Pascal, que era consumido com ervas amargas e pão sem fermento. É o Cordeiro Pascal que foi imolado pelos nossos pecados. Certamente você já está fazendo as conexões. No versículo 7 a 11, como deveriam proceder? Nós já lemos sobre isso. Nos versículos 29 a 36, finalmente, as palavras de Moisés sobre o julgamento, a vitória e os despojos. Aconteceu que à meia-noite, conforme Deus havia dito, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito. Esta era a justiça de Deus. Onde não houver sangue, todo primogênito morreria. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os seus egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós quanto os filhos de Israel, servi ao Senhor, como tendes dito. E aqui nós vemos, nas 10 pragas, que Faraó tenta negociar com Deus. Deixa levar uma parte, leva os homens, mas não leva as crianças. Leva as crianças, mas não leva os animais. Mas aqui, no final, na 10ª praga, Faraó, quebrantado por Deus, deixa ir os homens, as mulheres, as crianças, todos os animais, e Israel despoja os egípcios, levando a sua prata e o seu ouro. Depois de muitos anos de sofrimento e amargura, Deus, então, mostra o seu poder, executando o julgamento e vencendo. Nós aprendemos também que
estes egípcios, que o povo de Deus, então, foi salvo, liberto. Deus julgou e trouxe vitória. E também percebam que o Senhor substituiu o primogênito pelo sangue do Cordeiro. Nós temos aqui uma palavra chamada expiação. Deus, em sua ira, chega até o povo, mas o sangue do Cordeiro reconcilia, traz a paz, e a casa onde este sangue está, o anjo do Senhor passa por sobre. É a Páscoa do Senhor. A libertação de um período duro de escravidão. Então, nesta primeira parte do sermão, sobre a Páscoa israelita, deduzimos a seguinte doutrina: o Senhor ressuscitou Israel da opressão de Faraó. Os israelitas ressuscitaram depois de anos submetidos à escravidão. O Senhor, então, institui uma festa, Pães Asmos, Páscoa, como memorial da salvação. Do ponto de vista da nova aliança, do Novo Testamento, a Páscoa judaica é sombra da obra de Cristo na cruz. Sombra da obra de Cristo na cruz. Apresentada como tipo de salvação promovida por Cristo em sua morte e ressurreição. Então nós aprendemos acerca da Páscoa israelita, a Páscoa judaica e os seus sentidos principais. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versos 14 a 20. Abrindo um parênteses aqui. Entre outras coisas, porque eu estou pregando desta maneira didática, relembrando aspectos do Antigo Testamento, porque o nosso povo está carente de conhecimento bíblico elementar. E ainda, a sociedade se conforma com pouca coisa. Vindo para o pequeno grupo na sexta, minha esposa com o smartphone falava para o Google: Jesus Cristo e a Páscoa ressuscitou. E o Google respondia: o coelhinho da Páscoa? Várias vezes. Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou. O coelhinho da Páscoa? Nossa sociedade está um caos. Então é importante rememorar esses aspectos da Páscoa, compreender, para que você, com certeza, não tenha caído mais nisso, mas não seja confundido com esses ignorantes a respeito do plano de salvação de Deus. Lucas 22, versículos 14 a 20. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, entendemos, diferentemente dos judeus atuais, que o significado da Páscoa é teológico, não apenas histórico. Os israelitas estão comemorando esta semana, no Ano Novo, a libertação através da mão do Senhor, e eles aguardam um rei que lhes dê sossego. Então, o significado da Páscoa não é apenas histórico, é teológico. Versículos 14 e 15, nós lemos que Jesus conecta a Páscoa à ceia do Senhor, a Páscoa judaica à ceia do Senhor. Nos versículos 7 a 13, não li aqui, mas está escrito, os discípulos preparam a Páscoa, né? Não é inspirado, mas ajuda a compreensão. Eles estão seguindo o ritual antigo. E aqui, no dia 15 de Nissan, numa quinta-feira, normalmente o que eles faziam? Comiam o pão sem fermento, o cordeiro assado com ervas amargas. Vocês se lembram como é que os judeus deveriam comer isto? Sandália nos pés, cajado na mão, lombo cingido, comê-lo-ás à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer aquela noite com grande ansiedade, de que no raiar do dia, eles seriam salvos da mão opressora. Eles deveriam comer como cidadãos de um novo governo. Aquele governo hostil seria derrubado. O reino deste mundo passaria para eles. E eles estariam sob o governo de Deus. Mas eles comem com pressa. E aqui Jesus segue o ritual antigo até o versículo 13. Ainda no versículo 16, Jesus nos mostra que a Páscoa tem o significado supra-histórico, não é apenas teológico. Pois eu vos digo que nunca mais comereis até que ele se cumpra no reino de Deus. Indica, portanto, que Deus é o libertador do seu povo, que há um reino espiritual, há um reino futuro. E nós temos aprendido que o reino é a plenitude da vontade de Deus agindo em tudo e em todos. A Páscoa, então, indica que Deus é o libertador, que há um reino que não se restringe ao que Israel espera. Há um reino espiritual e futuro. Versículos 17 e 18. Ao tomar o cálice, ao tomarem um cálice, e aqui há uma discussão sobre como seria esta festa da Páscoa, mas Jesus toma um copo, um cálice, e afirma que a comunhão com Cristo, a comunhão da presença física, só seria repetida no reino de Deus. Veja, e tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: reparti, recebei e reparti entre vós. Todos eles bebiam no mesmo cálice. Então Jesus está dizendo: pois eu vos digo que desde agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eles estão compartilhando aquele cálice, então Jesus diz que vocês estão usufruindo da minha presença física, mas você só vai beber comigo de novo, fisicamente, no reino. Apontando para a sua ausência física. Ele aponta para a sua ausência física. E os discípulos devem imaginar: ficaremos sós? Ficaremos órfãos? Não teremos nada? Nem o cordeiro, nem o pão, nem as ervas amargas? E aí Jesus então, misericordiosamente,
nos dá a graça da ceia do Senhor. Versículo 19. Agora, eu disse o significado da Páscoa, que é teológico. Agora, a relação entre a Páscoa e a ceia. Jesus agora faz uma mudança completa. E, versículo 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus encerra a Páscoa, celebra a última Páscoa, inaugura um novo ritual, com um significado semelhante. A ceia do Senhor, um dos sacramentos da igreja. Mas há algo aqui que certamente deixa os discípulos espantados. Porque nos deixa espantado até hoje. Eles acabaram de comer o cordeiro. Jesus parte o pão e diz: vocês comiam de um animal que simbolizava a mim. Até hoje Israel comeu de um cordeiro em forma de tipo, mas agora vocês comerão de mim, porque eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês vão perder este ritual e ganharão um novo, que aponta para a minha ausência física, mas a minha presença permanente com vocês. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. O pão e o vinho agora representam o próprio Cristo, o próprio Cordeiro de Deus. São representações do sacrifício pelos nossos pecados. O sangue de touros, de carneiros, é substituído pelo seu. E ele está dizendo: a cruz inaugura a nova aliança. E o símbolo de um novo tempo é que vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue. E desfrutam não apenas do livramento da morte, mas desfrutam do perdão pleno dos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Comam, participem, este é meu corpo, este é meu sangue. Inaugura-se a nova aliança, apontando para a cruz. Então perceba que a ceia antecede a cruz, aponta para ela. Mas a ceia também aponta para o passado. De que o plano de salvação de Deus está em curso. E que ele completará por meio do Filho amado. A Páscoa judaica exigia uma vítima. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Páscoa, agora nas aplicações, encerrando, a Páscoa exigia uma vítima. E como vocês devem ter percebido, a relação na nova aliança, o significado da Páscoa é transportado para a obra de Cristo, sua morte e ressurreição. Cristo é nosso Cordeiro Pascal e na cruz ele substitui o pecador. Ele desvia o golpe de Deus para si. Mas além disso, ele amplia o significado. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Mas há necessidade de uma vítima, tanto na Páscoa quanto na ceia. Segunda aplicação. Tanto a Páscoa judaica quanto a ceia cristã são refeições pactuais. Nenhum estranho deve participar sem antes ser devidamente recebido. Por isso, não podem participar do sacramento aqueles que não foram aceitos publicamente na igreja por meio do sinal do batismo, que publicaram sua fé e se comprometeram a esse pacto. Este momento é solene, santo. Mas lembre-se, ele está aberto a todos, aqueles que pela fé quiserem participar. Era assim, o estrangeiro poderia participar, mas primeiro, circuncida. E então você faz parte da família da fé. E você será salvo junto com a família da fé. Fora disso, não há salvação. Fora de Cristo, fora da fé, não há salvação. Vamos comer uma refeição pactual. Aqueles que são da família, cantem, jubilem. E aqueles que ainda não são, esta manhã, podem se tornar-se arrependidos, correrem a Cristo, confessando os seus pecados. Em terceiro, celebramos, através da ceia, a unidade, a comunhão, em torno do Cordeiro. As famílias iam ali, fico imaginando as crianças, né? O Stefano que gosta de carne, ia lá e pegava o seu pedacinho. Ervas amargas. Talvez o papai falasse, filho, come. Falando, não, é ruim, papai. É para lembrar do amargor que foi o Egito. Vocês não podem se esquecer como o Egito é amargo, para vocês nunca mais quererem voltar para lá. Então, a nossa festa não é em torno de homens, mas é em torno do Cordeiro que é imolado na cruz. E nós devemos, assim como na Páscoa judaica, nos livrar do fermento, da maldade, da malícia e do pecado. Celebramos como família da fé. E por último, o sacramento da ceia é sinal de esperança do reino vindouro e da ressurreição do corpo. Moisés foi um instrumento de Deus para a vitória sobre o Império Egípcio. Mas ninguém até então tinha vencido a morte. Lemos na liturgia deste culto. Desde o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos até a sua ressurreição. Caifás disse: morra um homem para se cumprir a profecia. E de fato ele morreu. E eles imaginavam que ele seria detido pelo poder da morte. Como lemos de sexta-feira para cá, às 9 da manhã, Jesus foi condenado e carregou a cruz. Do meio-dia às 3, agonizava, sofrendo pelos nossos pecados. Às 6 horas, depositaram seu corpo no túmulo. E os seus discípulos ficaram desenchavidos e sem esperança. Mas como lemos em Lucas, na alta madrugada as mulheres foram até lá para embalsamar o seu corpo e perfumá-lo. E viram que ele não estava ali. As mulheres assustadas, diz Lucas,
confusas, ouviram a voz do anjo que dizia: mulheres, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. E ele disse para vocês irem para Galiléia, que eles vão encontrar com você lá. Ninguém acreditou. Aparece para as mulheres, fala para Pedro. Os discípulos de Emaús comem com ele. É inacreditável, porque nunca ninguém tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas ele ressuscitou dentre os mortos. E ao celebrar a ceia, celebramos esta esperança. A esperança da promessa que nós também ressuscitaremos com ele, todos os que creem. Esta é a palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu estarei ausente, mas deixo a vocês um símbolo. O símbolo da vitória sobre a morte. E todos os que creem, todos que foram selados com o Espírito e a água do batismo, têm o privilégio de participar. Que grande esperança temos, que grande salvação recebemos. O Senhor nos abençoe. Amém. Cordeiro foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus,